Vamos lá, no vídeo de hoje vamos tratar aqui do Vigia 11, é o maior fundo imobiliário do setor do agronegócio. Na verdade, ele é um FIAGRO e hoje ele é o maior FIAGRO existente na Bolsa de Valores em número de cotistas. Por isso, já me fala aqui nos comentários se você é um investidor do Vigia 11 e se você tem FIAGRO na carteira e outros FIAGROs. Fala aí qual que você investe hoje. Bom, antes de tudo, precisamos saber qual a diferença entre os fundos imobiliários de papel e os fundos de agronegócio, que seriam os FIAGROs. O fundo imobiliário de papel basicamente investe em certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, dívidas atreladas ao setor imobiliário, enquanto os FIAGROs eles possuem os famosos CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio, que como o próprio nome já diz, são ligados ao agronegócio. E os CRAs, majoritariamente, eles são indexados ao CDI. O que quer dizer indexado ao CDI? Basicamente, isso nos traz a informação de que com a taxa Selic caindo, esses fundos imobiliários eles acabam recebendo menos. E quando a taxa Selic ela sobe, eles acabam subindo mais. Por quê? Porque a taxa Selic e o CDI eles estão ligados. A taxa Selic hoje, por exemplo, ela está em 11,75% ao ano, enquanto o CDI está 11,65% ao ano. E como que eu sei isso de cabeça? Porque o CDI ele sempre está 0,10% a menos do que a taxa Selic. Então veja que os dois caminham juntos. Se a Selic subir, o CDI vai subir, e se a Selic cair, o CDI vai cair junto. Portanto, essa é a primeira informação importante que você precisa já anotar para caso você queira investir em FIAGROs. Então vamos lá, a gente vai fazer o seguinte, nesse vídeo a gente vai ver o Vigia 11, que é o maior fundo imobiliário do setor do agronegócio em número de cotistas que temos hoje na Bolsa de Valores, e em seguida eu vou te falar que se eu invisto, se eu não invisto, qual o meu posicionamento em relação ao Vigia 11, se vale a pena ou não. Por isso vamos passar aqui rapidinho para o nosso quiz e depois a gente já começa a destrinchar esse fundo imobiliário aqui. Me diz aí, se você fosse começar a investir do zero em fundos imobiliários hoje, qual você escolheria? Letra A, MXRF11, letra B, HGLG11, letra C, BTLG11, letra D, KNCR11 e letra E, KNRI11. Os 5 fundos imobiliários que eu trouxe aqui são bons fundos imobiliários, mas eu quero saber de você o que você escolheria se pudesse escolher apenas um, me diz aqui nos comentários. Então vamos lá, olhando aqui no Google, a gente já tem a primeira informação de que o Vigia 11 ele é o maior FIAGRO do Brasil em número de cotistas. E essa notícia aqui é de 11 de janeiro de 2024 e o seu último dividendo foi de 12 centavos por cota. Olhando aqui no Status Invest, o Vigia 11 hoje ele está cotado em R$ 8,98. Então veja que com menos de R$10 você já compra uma cota desse FIAGRO, e a mínima dentro de um ano foi de R$ 8,03, foi a mínima da cotação dele, e a máxima da cotação dele foi de R$ 9,97, então hoje ele estaria aí no meio dentro de um ano. Agora uma olhadinha aqui, um ponto de atenção, um dividend yield de 17,09% ao ano, elevadíssimo, e muita gente que está começando a investir simplesmente escolhe os FIAGROs porque eles são excelentes pagadores de dividendos. Quem está começando simplesmente começa a olhar o ativo pelo dividend yield e já se vislumbra com isso, já começa a fazer cálculos, projeções para o futuro, achando que vai ganhar muito e muito dinheiro e acaba não observando outros pontos. O que acontece que depois o tempo vai ensinar que esses fundos imobiliários que pagam muitos dividendos, junto dos dividendos elevados, eles possuem também riscos elevados. E veja aqui o caso do Vigia 11 que ele está desvalorizando aqui 9% nos últimos 12 meses. Isso mesmo, menos 9,02% nos últimos 12 meses. Por isso, seu PVP aqui, ó, preço sobre valor patrimonial, que quando está abaixo de 1 está descontado, quer dizer que esse fundo imobiliário aqui ele está sendo negociado, está sendo vendido para os cotistas por menos do que ele vale em valor de patrimônio. Ele está com mais ou menos 6% de desconto, porque o seu valor patrimonial por cota seria, na verdade, de R$ 9,54. E veja que hoje ele já tem 163 mil cotistas e ele pagou os seus dividendos no dia 18 de janeiro e a data base, a data com é de 11 de janeiro. Então, se você quiser comprar esse fundo imobiliário aqui para o próximo mês e já receber os dividendos, já fique esperto aí, porque você já sabe que normalmente na faixa ali do dia 10, dia 11, ele vai ter data com, então se você se programar e comprar ele um pouco antes, você vai receber os dividendos no mesmo mês. E esse dividendo foi de 12 centavos, representando
tendo aqui um yield de 1,37%. Agora um ponto de atenção aqui, a gente vê um comparativo de 2023 com os dividendos de 2024. Essas barrinhas laranjas aqui já nos mostram que o primeiro dividendo do ano já foi menor do que o dividendo de 2023. E se a gente pegar aqui ao longo de 5 anos, a gente vê que esse fundo imobiliário está há pouquíssimo tempo na Bolsa de Valores, mas em 2023, quando ele começou, ele pagou mais dividendos do que ele vem pagando hoje. Você pode ver que ele vem caindo. Então a projeção para os próximos anos, se esse fundo imobiliário continuar dessa forma, ainda mais com a Selic caindo, pode ser que sim, que os dividendos caiam e a cotação caia junto, porque o cotista que investe em fundo imobiliário, ele investe basicamente para receber dividendos mensais. Se os dividendos não vêm bons, ele simplesmente abandona o barco e vai comprar outro fundo imobiliário. Aqui um ponto importante, esse fundo imobiliário ele é administrado pela BTG Pactual, uma das melhores administradoras que temos hoje em bolsa. E agora eu quero te ensinar uma coisinha aqui. Sempre que a gente vai analisar um fundo imobiliário para comprar, a gente precisa ver, antes de tudo, o relatório gerencial, onde lá o gestor nos mostra qual a sua estratégia de investimento para os próximos anos, para os próximos meses, o que ele espera do mercado. Inclusive, com o relatório gerencial, se você estiver começando, você vai ter praticamente uma aula ali, porque ali você vai ver o que ele espera do mercado e já vai assim entender como que funciona a variação de mercado com o cenário macroeconômico. E como que a gente chega nesse relatório gerencial? A gente pode simplesmente vir aqui no site do Google e escrever aqui o nome do fundo imobiliário, Vigia 11 e RI. Daí a gente dá um Enter e a gente vai clicar nesse primeiro site aqui. Esse é o site de relacionamento com o investidor. Você pode ver que tem várias informações sobre o fundo aqui, inclusive o último dividendo pago e quando que ele foi pago. Esse fundo iniciou em novembro de 2021, é um fundo muito recente. E aqui relatório de gestão. Você abre aqui, temos o último fundo imobiliário atualizadíssimo de dezembro de 2023. Você clica aqui e já cai diretamente no relatório gerencial. E uma outra forma muito boa também de, inclusive, você ver todos os documentos, além até mesmo dos relatórios gerenciais, você vir aqui nesse site, Fundamentos. Aqui você vai escrever, por exemplo, Vigia 11, vai em Exibir, e aqui você já pode ver, inclusive, a performance dele nos últimos 3 anos, que foi quando ele começou lá em 2021, ele caiu 2,54%, depois ele valorizou 31,56%, em 2023 ele valorizou 6,23% e em 2024 ele está subindo 1,96%. E os documentos que eu quero te falar estão aqui embaixo, basta você vir aqui para baixo, pesquisar documentos e você vai cair nesse site onde tem todos os documentos do fundo imobiliário. Inclusive o último relatório gerencial está aqui, basta você clicar aqui e fazer o download. Se você estiver curtindo isso aqui, eu espero que você retribua, já clique aí no like, deixa o like nesse vídeo, porque isso me ajuda bastante e faz com que o YouTube dispare esse vídeo para mais pessoas. Precisamos divulgar conhecimento, precisamos compartilhar conhecimento. E isso que eu estou te ensinando aqui, essas formas de você procurar, pesquisar documentos na prática, não é todo canal que ensina não, inclusive é muito difícil de você encontrar isso aí. Já deu seu like? Então vamos lá. Dá uma olhadinha aqui que eu quero, antes da gente entrar realmente no relatório gerencial, eu quero mostrar para você essa simulação aqui, investindo 50 mil reais no Vigia 11 nos últimos 12 meses. Veja que 50 mil reais na poupança teriam se transformado em 53 mil reais. Já no Vigia 11, o seu dinheiro teria se transformado em 45.440 reais, mas junto com os dividendos, que foram 8.550 reais, teria se transformado num total de 53.992 reais, ou seja, quase R$1.000 acima da poupança. O Vigia 11 ele rendeu 1,87% mais do que a poupança. Agora sim a gente vem aqui para o relatório gerencial, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, e aqui a gente já vê que o relatório é atualizado de dezembro de 2023 e o gestor ele traz os seus comentários nos falando que em 2023 ele fechou com patrimônio líquido alocado em CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio, e mais especificamente em 30 CRAs. Então, dentro do portfólio dele, temos 30 certificados de recebíveis do agronegócio, investindo no total de 827 milhões de reais. E aqui ele nos fala que em dezembro, a sua distribuição de rendimentos foi de 12 centavos por cota, o que equivale a uma rentabilidade líquida aqui, ó, de CDI mais 5,2% ao ano, que é muito bom. Depois temos aqui outras informações que vale a pena você ler com calma, caso você seja um investidor do Vigia 11. E aqui temos informações importantes que devem sempre ser analisadas. Aqui é a distribuição de lucros, distribuição para o cotista em outubro, em novembro e em dezembro de 2023. A gente já vem direto aqui, ó, no resultado, e a gente vê que em outubro o resultado
foi de mais de 10 milhões e a distribuição foi de 8 milhões. Então tá ok, tá abaixo e tá gerando caixa. Em novembro, também 10 milhões e 400 e também pagou 8 milhões e 600, menos do que ganhou e, portanto, ficou com caixa. Porém, aqui em dezembro a gente vê que o resultado desse fundo imobiliário foi de 8,7 milhões e ele distribuiu 10,7 milhões, mostrando assim que lá em outubro ele pagou 10 centavos, depois mais 10 centavos, e aí o fundo imobiliário ele vinha caindo, ele vinha se desvalorizando em bolsa de valores, e aí em dezembro ele resolveu pagar 12 centavos, 2 centavos a mais, queimando seu caixa e aí sim tentando elevar a cotação, chamando aqueles investidores que buscam dividend yield. Mas já é um ponto de atenção que você deve cuidar quando o fundo imobiliário ele está distribuindo mais do que ele ganha. E aqui embaixo temos a carteira de ativos do fundo imobiliário do Vigia 11, onde você pode ver cada emissor de cada certificado de recebível do agronegócio. E aqui a gente pega o PL, que seria o patrimônio líquido, você vê que 9,52% está exposto a esse Bela Agrícola. Depois 9,26% está exposto ao Cotibra e depois temos aqui uma grande exposição a Fiagril. Você pode simplesmente pegar aqui, ó, 8,8, 7,8, 6,9 mais 6,9. Isso aqui vai dar mais de 20% exposto simplesmente ao Fiagril, fazendo com que esse fundo imobiliário ele esteja com uma diversificação que me deixa um pouco preocupado, com uma exposição muito grande a um único ativo. E aqui temos a rentabilidade. Você pode ver que todos eles estão indexados ao CDI, estão atrelados à taxa Selic e todos eles com um bônus. E aqui a gente tem que cuidar desse bônus aqui, ó, 4,2, 4,7, 5,5, 6,75 mais 6,75 são bonificações aqui acima do CDI bastante elevadas, fazendo com que esse fundo imobiliário ele possa ter uma boa rentabilidade sim, mas também fique muito exposto a tomar calote, porque não é nada fácil uma empresa conseguir rentabilizar acima disso e conseguir pagar essas dívidas. Aqui a gente pode ver que toda a alocação desse fundo imobiliário está exposta ao certificado de recebíveis do agronegócio, e aqui o histórico de rentabilidade você pode ver que bate exatamente com o que eu falei. O fundo imobiliário ele vinha caindo aqui e aí ele resolveu pagar aqui 12 centavos por cota. Ele pagou mais do que realmente podia, porque a sua cota estava na verdade na casa de R$ 8,90. Veja que ela veio caindo mês a mês e quando bateu isso aqui, R$ 8,00 e pouco, simplesmente resolveram pagar mais, distribuir mais para chamar mais cotistas. E aqui para baixo você consegue ver o detalhamento de cada um desses ativos. Você pode ver inclusive quanto que eles estão rendendo, qual o vencimento de cada um. E para encerrar esse relatório gerencial, que não tem muita coisa, assim como os outros relatórios que a gente normalmente vê aqui no canal, é bom a gente observar isso daqui. Aqui esse gráfico nos mostra que esse fundo imobiliário ele vem sendo cada vez mais negociado simplesmente por causa do dividend yield. Porém, o seu valor de mercado, e muita gente não está observando isso aqui, o seu valor de mercado ele vem caindo mês a mês. Portanto, uma hora ou outra, esse fundo imobiliário aqui pode dar um grande choque, porque as pessoas vão perceber isso. Os dividendos não são sustentáveis a longo prazo, quando o fundo imobiliário ele está pagando mais do que realmente está captando do mercado, e isso uma hora ou outra pode trazer prejuízo para o cotista. Portanto, é justamente isso que você tem que analisar. Apesar desse fundo imobiliário do agronegócio ele ser hoje o maior fiagro em número de cotistas, simplesmente porque ele tem um dividend yield muito elevado, acaba sendo um grande atrativo, principalmente por ele custar menos de R$10 para começar investindo. Mas temos aqui que tomar dois cuidados. Primeiro, que o CDI está caindo. A gente sabe que a taxa Selic vem caindo, a projeção é de maior queda, e por isso esse fundo imobiliário aqui ele tende a cair, ele tende a ter menos receitas, e por isso ele deve se desvalorizar com o tempo. E o outro ponto é essa diversificação aqui. Ele tem uma exposição muito grande a poucos ativos e ele tem uma cobrança muito elevada, por isso o seu risco de calote é muito grande. A gente já tem esse caso aqui da Langiru como um exemplo, por isso o risco de inadimplência acaba sendo alto, mas é claro que não é algo preocupante a ponto de você pensar que você vai perder todo o seu dinheiro caso você tenha esse fundo na sua carteira. Afinal de contas, esses casos de calote, uma hora ou outra vão parar na justiça, se for um último caso, e aí sim é resolvida, cobrado multa e tudo mais. Esses devedores vão ter que acabar pagando, uma hora ou outra o cotista acaba recebendo esse dinheiro de volta. E agora a grande pergunta, será que eu invisto no Vigia 11? Se você é inscrito aqui no canal, você deve saber que não faz o tipo do meu perfil. Eu não invisto no Vigia 11, ele é um fundo imobiliário mais arriscado, eu não busco fundos assim que pagam tantos dividendos,
porque eu já sei dos riscos atrelados a isso e eu normalmente busco retornos medianos com fundos imobiliários que eu tenho constância e sejam medianos. Assim eu tenho imprevisibilidade e eu vou dormir tranquilo com os meus investimentos. Além do que, esses fundos aqui, os FIAGRO, eles têm sazonalidade. A gente tem que cuidar porque o agronegócio ele é incerto. Ele pode estar indo muito bem, do nada uma safra vai mal, uma safra às vezes dá geada, às vezes não chove, às vezes, sei lá, acontece qualquer coisa e a empresa perde toda a safra e assim quem vai pagar o preço vai ser o FIAGRO e por consequência o cotista. E tem um outro fato também, que os FIAGROs eles estão há pouquíssimo tempo no mercado, eles estão há menos de 5 anos no mercado, ainda não tem um histórico para a gente poder fazer realmente uma análise de como ele vai performar no tempo, na bolsa de valores, o que me faz também ficar afastado disso. Mas caso você queira ter FIAGRO na carteira, não tem problema algum, desde que você tenha aí 2 ou 3, caso você tenha uns 10 fundos imobiliários, 2 ou 3 ainda tá ok, porque assim você tem uma diversificação boa e uma exposição pequena a FIAGRO, que não vai afetar tanto a sua carteira. Esse vídeo foi mais como um alerta realmente para você que é investidor, principalmente se você estiver começando a investir. Não olhe apenas para o dividend yield, olhe o fundo imobiliário no contexto geral, aprenda a analisar um relatório gerencial com cuidado e leia principalmente aquilo que o gestor está te informando no relatório gerencial, porque ali ele vai te explicar até mesmo os riscos a que esse fundo imobiliário está exposto. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deu o like, eu tenho certeza que você já deu o seu like. E se for o seu primeiro vídeo aqui no canal, já se inscreve aí e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu nome é Carlos Ramos, desejo uma ótima semana para você. Se você quiser acompanhar meu dia a dia, te convido também a seguir aqui no meu Instagram, que lá eu posto todos os dias. E agora eu fico com esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai te agregar muito valor e você vai aprender bastante. A gente já se vê nesse vídeo aqui.